Olá, começa agora o Indústria Mais RN, um programa da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e do setor industrial, debate o desenvolvimento do Estado e também temas nacionais. Hoje recebemos o coordenador do Mais RN da Fierne, José Bezerra Marinho. Graduado em Direito, Marinho possui formações em instituições internacionais dos Estados Unidos, França e Suíça e tem um vasto currículo de atuação nos setores público e privado. José Bezerra Marinho foi secretário do governo do RN em 3 diferentes ocasiões e deputado federal do Rio Grande do Norte por 2 mandatos. Na iniciativa privada, foi dirigente da construtora Odebrecht. É diretor executivo da Marinho Consultores Associados, tendo tido, entre seus clientes de consultoria, o governo de Angola. José Bezerra Marinho, agradeço desde já a sua participação, sua presença aqui conosco e já lhe trago uma primeira pergunta. Marinho, explica pra gente o que é o Mais RN. A alegria é muito grande estar com vocês aqui, conversando nessa nossa casa sobre o Mais RN e aproveitando esse espaço que você abriu a todos nós. Julisca, o Mais RN, ele, na verdade, as pessoas ficam procurando definir como um projeto, como um plano. O Mais RN, na verdade, é um espaço em movimento. O que é que isso significa? Significa que ele é um esforço de capturar informações essas que são de natureza econômica, social, política, ambiental, processar essas informações adequadamente e, em curto espaço de tempo, colocá-las em ponto de uso para que o empreendedor e o próprio setor público possam fazer uso delas no desenvolvimento, nas ações concretas para o desenvolvimento do Estado. E nesse trabalho, o Mais RN desenvolve uma série de plataformas sobre diferentes áreas da economia do Estado. Exatamente. Nós temos um espaço que a gente chama sala de debates, em que essa sala, por exemplo, vamos tratar da questão da indústria da pesca. É num debate desse que se descobre que é muito mais do que a indústria da pesca. É mais do que pescar, é mais do que processar esse pescado, é mais do que colocar em latas e vender. Na verdade, você tem que olhar para algo muito maior chamado economia do mar. E aí entram várias outras coisas, que é a piscicultura, claro, mas você tem também, por exemplo, a carcinicultura, você tem o turismo, está tudo relacionado ao mar. O apoio que pode dar pela posição estratégica que tem a cidade do Natal aos barcos internacionais que estão aí a poucos quilômetros, ou alguns quilômetros da nossa costa, pescando, e são barcos espanhóis, são barcos chineses, japoneses, e que a gente pode ter em Natal, pelo seu posicionamento estratégico, um ponto de apoio para fazer reparos, para fazer o recompletamento desses barcos. Hoje, só para concluir essa resposta, esses barcos saem daqui, da nossa costa, e vão ser reparados e receber esse tipo de apoio no Uruguai. Então você imagine, com muito pouca coisa você pode fazer isso no Rio Grande do Norte, gerando uma quantidade enorme de empregos diretos e indiretos. E o Mais RN agora é digital, né, Marinho? Então ele funciona como uma plataforma de Business Intelligence, de dados, né, de BI, em que a partir dela vai se tratando de diversos assuntos. Eu vi recentemente que o Mais RN acompanhou, por exemplo, a COP26, que discutiu o meio ambiente mundialmente, acompanhou, por exemplo, o leilão do 5G e trouxe e-books com a série de informações sobre isso. Como é que essas informações elas ajudam a subsidiar as indústrias do Rio Grande do Norte? Julisca, você veja, nós estamos vivendo um mundo em que, como a sociedade está toda interconectada, nós entramos no meio do digital e vemos uma velocidade, e por uma característica do ser humano chamada migração de sentido, a gente quer que as coisas, do jeito que funcionam no meio digital, funcionem no espaço real, na vida real.
E não é bem assim. Então você vê que as pessoas estão querendo uma velocidade muito grande na resposta das suas perguntas, das informações que precisam. Dê uma olhada que o nível de impaciência no trânsito aumentou muito, porque as pessoas estão com um modelo mental de um tempo do espaço digital, em que você tem tempo de resposta. Pergunta e resposta imediata. Imediata, né? Você é muito jovem, mas deve ter tido notícia que houve um tempo que a gente botava carta no correio. E os apaixonados que tinham o seu ente amado no Rio de Janeiro ou São Paulo ou no exterior, escreviam uma carta, colocavam no envelope, colavam um selo, iam ao correio, colocavam e iam esperar 15, 30 dias por uma resposta. Hoje em dia, se você manda o WhatsApp e não é respondido na hora, você começa a pensar besteira. Se a pessoa estiver online, então... Ah, meu Deus! Então, o que é que nós fizemos? Nós estamos pegando essas informações, estamos dando esse tipo de tratamento, colocando o MBI, você já disse o que é, gerando o dashboard, que se a gente falasse português se chamaria painel, mas como a gente fala um idioma semelhado a português, a gente chama dashboard. E isso tudo fica à disposição em tempo real. Por exemplo, se nesse momento quem está nos assistindo acessar o nosso site, pegar esse link, ele recebe as informações na hora que estão disponíveis com um dia, no máximo 2 dias de atualização. Então, o que o Mais RN procura fazer é, sobre todos os aspectos, se tornar um apoio inteligente, ágil e propositivo à indústria do Rio Grande do Norte, às empresas de um modo geral e ao próprio poder público. Marinho, você fala sobre um conceito de tríplice hélice para o Mais RN. O que é que significa isso? Muito boa questão para a gente esclarecer, porque a imagem favorece muito ao entendimento. Você observe que para que isto que eu estou conversando aqui com vocês funcione, você precisa ter a iniciativa privada, antes de qualquer coisa, não é? Que é o empresário que corre risco, o empresário que paga imposto, o empresário que dá emprego. E você tem que ter também as entidades que são promotoras, que produzem conhecimento. A universidade, os laboratórios, os institutos de pesquisa, o próprio Senai do Sistema Indústria tem hoje aqui no Rio Grande do Norte um centro de referência produzindo informações, fazendo o treinamento. Então você tem o empresário, você tem as entidades, universidades, institutos, laboratórios que produzem conhecimento e você precisa de uma terceira pá para completar essas 3 pás da hélice, essa tríplice hélice, e esta outra pá é o ente público. Não é apenas o governo. Você hoje tem entidades públicas que não são governamentais. Você tem o parlamento, a Câmara Municipal, a Assembleia Estadual, o Congresso Nacional. E é necessário que essas 3 áreas, o empresário, o produtor de conhecimento e tecnologia e o ente público, estejam articulados. O que o Mais RN pretende fazer é rigorosamente ser este elemento de ligação que faça essas 3 pás se integrarem e rodarem. Para você ter uma ideia do que isso significa na prática, nós temos o convênio já com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estamos negociando o convênio com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e estamos já concluindo as negociações para que haja a implantação de uma célula do Mais RN dentro da maior universidade privada do estado, que é o UNP. Então, é exatamente este tipo de articulação, isso sem falar na relação com o governo, que é constante e que tem que ser presente e com um tipo de relacionamento inovador. Perfeito, Marinho. Marinho, no ano passado, o Sistema Fierne realizou o Ação pela Vida, que foi um programa de vacinação da população e também dos trabalhadores da indústria. E o Mais RN realizou um trabalho que foi fundamental para essa vacinação, que foi o Atlas da Indústria. Pela primeira vez, no Rio Grande do Norte, se levantou quais são as indústrias, onde estão, quantos funcionários têm, e foi feito um panorama dessa realidade para cada município.
Fala mais um pouco sobre esse trabalho realizado pelo Mais RN e a importância dele. Pois é, nós vivemos num país que não teve condições de fazer o censo, que pela Constituição é obrigado a fazer a cada 10 anos, e corríamos o risco, não fizemos 2020, não fizemos 2021 e corríamos o risco de não fazer em 2022. Esse é para ter uma ideia de como nossa cultura não valoriza a importância de você ter a medida das coisas. Aonde está o cidadão, do que é que ele precisa, o que é que ele pode oferecer. Lamentavelmente, isso não é da nossa cultura. E eu até me permita fazer Por uma favor. breve interrupção, cada vez mais se trabalha com dados, né? Na iniciativa Pois é. privada, os Sem dados isso, são ela não parte tem de norte, qualquer ela gestão. não sabe exatamente. Então, nós sentimos a necessidade e a oportunidade, porque a crise ela tem esse componente importante, ela traz um senso de urgência. Então, a crise mostrou como nós éramos falhos em várias coisas, várias lacunas, e como somos fortes também em tantas outras. Mas, nesse particular, nós descobrimos que simplesmente não tínhamos esse mapeamento, isso que você acabou de dizer. O Atlas da Indústria, onde estamos nós? Eu até fiquei brincando na época, acho que você participou de reuniões jurídicas, quando a gente dizia, não, vamos chamar de Atlas, que Atlas é muito antigo, a expressão e tal. Mas é exatamente o que é. Antigamente, a criança pegava um Atlas e tinha os mapas dos países, a população, etc. Foi o que nós fizemos. Aonde está? Você, por exemplo, tem uma indústria que faz uma retífica na cidade de Baraunas. Quer dizer, é uma indústria, ela está categorizada, tem o KNAI de indústria, mas que não é localizada e não é vista, ela não tem visibilidade. Esse trabalho foi um trabalho extraordinário da equipe do Mais RN, das nossas trainees, sob a coordenação de Pedro Albuquerque, e com a participação decisiva da equipe de mercado do Sistema Indústria. Essa equipe também somou-se e o resultado do trabalho foi extraordinário. Então, foi possível, tornou-se possível você identificar quem está onde, precisando do quê e de que forma você pode, com a prioridade de vida, fazer a vacinação. O que foi feito? Perfeito, Marinho. O Indústria Mais RN vai agora para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos com esta entrevista, bate-papo com José Bezerra Marinho, coordenador do Mais RN. Não sai daí. Até já. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte apresenta a plataforma digital Mais RN, um hub de informações sobre economia e negócios. O Mais RN monitora dados estratégicos de áreas como petróleo, gás, energias renováveis e pesca para atender as demandas dos setores empresarial, público e da indústria. É uma bússola digital para orientar negócios e investimentos. Acesse maisrn.fierne.org.br e conheça o Mais RN. Fierne, pelo futuro da indústria. Estamos de volta com o programa Indústria Mais RN, uma realização da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. E hoje o nosso entrevistado é José Bezerra Marinho, coordenador do Mais RN. Marinho, no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre essa atuação do Mais RN durante a pandemia e eu vou voltar a esse assunto porque o Mais RN participou da condução de um plano de retomada da economia naquele primeiro momento, ainda em 2020, e permitiu com isso que a Fierne tivesse um papel de protagonista junto às demais federações e também no entendimento com o governo do estado, que era quem conduzia naquele momento a abertura, fechamento do comércio. Como foi essa experiência e como foi esse trabalho realizado pelo Mais RN? Julisca, nós estávamos com tudo pronto para o lançamento do Mais RN Digital, que seria feito no Dia da Indústria, em maio do ano passado. Aliás, do ano passado não, de 2020, né? É que o tempo passa muito rápido, de 2020. E quando nós estávamos nessa circunstância, aí por volta de fevereiro de 2020, em março, explode a pandemia nas proporções que explodiu. E
o presidente nos chamou e disse, esquece isso daí, vamos ver de que forma nós podemos servir a sociedade através do serviço à indústria, diante desse desafio que é essa pandemia. E a primeira providência que nós tomamos, por orientação do presidente, foi levar a uma articulação das outras federações, do Clube de Diretor Logista, de outras entidades, para que tivéssemos uma ação articulada. Na sequência, procuramos o governo do Estado, que também se colocou inteiramente à disposição para contribuir nesse processo de articulação para um enfrentamento solidário do desafio. E a primeira conclusão, Julisca, que nós chegamos é que não tínhamos, de um lado, uma crise sanitária e que você precisava preservar as pessoas, mantê-las em casa, evitar aglomeração, de um lado, o aspecto sanitário, e teríamos, do outro lado, o aspecto econômico. Não era sanitário de um lado e econômico do outro. Havia só uma crise, e ela era social. É uma crise social. Por quê? Porque cai o emprego, porque as pessoas estavam sem condições de sobrevivência. Então, diante disso, não adiantava você ter uma medida radical. Deixa aberto porque as pessoas precisam produzir, ganhar seu dinheiro, a economia tem que ir. Não, fecha tudo. Nenhuma coisa nem outra. E nós, então, elaboramos com o apoio dessas entidades, dessas outras entidades, a Federação das Indústrias liderou esse processo, fazendo a elaboração de um plano gradual, né, de retomada gradual da economia. E aí o nosso trabalho foi pegar pelo mundo afora quais eram as experiências, tudo era muito novo, algumas experiências já estavam dando certo, outras não, e não se sabia, por exemplo, se deveria usar máscara muito, se era indiferente. Essa fase inicial, você não tinha no horizonte sequer a hipótese de vacina. Então, diante disso, nós tivemos que fazer passar a esponja aí nas informações. E aí, mais uma vez, o nosso coordenador técnico, Pedro, foi buscar experiências que estavam acontecendo na Europa, na União Europeia, nos Estados Unidos, algumas onde a pandemia chegou primeiro. Onde a pandemia chegou primeiro, onde já tinha experiência, e mais, também foi buscar aqui no sul do Brasil, no centro-sul, quais eram as experiências em curso, e trouxemos tudo isso para adaptar a realidade do Rio Grande do Norte. E foi uma experiência exitosa, porque foi aonde o único estado do Brasil em que o plano elaborado pelos empresários, sob a nossa coordenação, foi adotado através de um decreto pelo governo do estado. Então, para você ver o grau de coincidência, de colaboração das duas partes. Nos outros estados todos havia... Em nenhum houve isso, a adoção pelo governo do nosso plano. Mas na maioria deles houve confronto mesmo, conflito. Empresário querendo abrir, governo mandando fechar, governo... Enfim, tudo isso que você conhece agravado pela falta de uma liderança harmônica em plano nacional. Mas nós conseguimos fazer. Isso não foi o trabalho de uma pessoa nem de uma entidade. O presidente Amaro estava inspirado na hora em que deu essa orientação. Façam uma compatibilização de sugestões, de ideias, tratem o diálogo com prioridade e tenham o governo do Estado como aliado para o mesmo propósito. Essa foi a orientação que ele deu, que ele nos deu, e assim foi que nós seguimos. Inclusive, o presidente da Fierne, Amaro Salles, ele passou a adotar uma frase do Papa Francisco, que diz que ninguém ia sair dessa sozinho, né? Ele costumava dizer isso em todas as reuniões entre as federações e o governo do Estado. Isso, exatamente. É isso, Marinho. Mas depois que se passou dessa fase aguda da pandemia e com o andamento da economia voltando à normalidade, o Mais RN ofereceu uma outra contribuição ao poder público e às instituições do Estado, a essa tríplice hélice que você explicou no primeiro bloco, que foi a agenda propositiva para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Explica para o nosso telespectador o que é essa agenda. Essa é uma outra coisa que nós temos a pretensão de sermos também, de estarmos também numa ação inaugural inédita. O Rio Grande do Norte não tem recursos para fazer investimentos em grandes projetos. O Rio Grande do Norte tem
70 e tantos por cento da sua renda vem de transferências federais, ou através dos programas, Fundo de Participação de Município, Estado, etc., ou através do que é pago ao servidor público federal que está no Rio Grande do Norte, universidade, Forças Armadas, etc., etc. Então não adiantava a Fierne, depois da pandemia, ter saído do seu pique, fazer uma proposta de investimentos para o Rio Grande do Norte. O que foi que nós fizemos? Saímos em busca de projetos que estivessem ou parados, e que eram estratégicos para o Estado, ou projetos que estivessem andando muito lentamente, e outros que não estavam sendo cogitados, mas que também não implicavam em investimento, em inversão de recurso público. E aí propusemos uma agenda que foi apresentada a convite do presidente Amaro Salles, a governadora veio aqui, nós apresentamos à governadora e aos seus principais auxiliares 7 pontos, 7 itens de uma agenda que ela é propositiva e que nós imaginamos que qualquer um deles, e alguns deles já foram imediatamente adotados e concretizados, seria decisivamente importante. Vamos dar um exemplo. Entre os pontos estava uma ação do governo de enviar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei referente à nova lei do gás. Há um novo mercado do gás no Brasil, regulado por um decreto federal, e você precisa que cada estado do Brasil faça a sua regulação. A Potigás já tinha preparado uma sugestão, já estava com o governo do estado há algum tempo, mas ainda não tinha sido enviado à Assembleia. A governadora, quando isso foi apresentado, tenho a impressão, desconfio, que antes de sair daqui ela já tinha determinado o envio. Você fala sair daqui porque nosso estúdio fica aqui na Casa da Indústria, onde funciona a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, né? Estamos batendo papo aqui na própria Fierne. Está vendo? Estamos nessa casa aqui, que, aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que ela é pouco conhecida e pouco visitada. Mas desse trabalho extraordinário que você vem fazendo na área de comunicação, Julisca, um dos aspectos que você fez, que eu acho extremamente importante, é exatamente abrir essa casa, que tem um aspecto muito sério, tem uma fachada que dá ali para Avenida Salgado Filho, e que é uma fachada que em arquitetura se chama fachada cega, né? Ela é aquele bloco, mas ela aqui dentro ela tem calor, tem coisas interessantes para se ver. Voltando à questão, acho que a governadora, antes de sair da reunião, ela determinou, porque no dia seguinte estava já na Assembleia o projeto de lei do gás, a PL do gás. Existem outros que é exatamente mandar para a Assembleia e discutir com a Assembleia. Entre os pontos da agenda está a discussão sobre os ativos do Estado. Que é uma coisa extraordinária, você imaginar um Estado com o nível de carência que nós temos, existem muitos ativos, né? Quando eu digo, tornando mais claro o que é que nós estamos falando, tem muita coisa que pode ser vendida, que não vai fazer falta como equipamento público de serviço à população. Grandes terrenos, por exemplo. Grandes terrenos, áreas imóveis que podem ser levados nesse sentido. E eu não estou falando em privatização de companhias estaduais, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando em áreas que o Estado tem há bastante tempo condições de viabilizar esta venda, né, pelo mecanismo mais correto, transparente que possa existir, e nós estimamos que isso esteja hoje à volta aí da possibilidade de 4 bilhões de reais entrarem nos cofres do Rio Grande do Norte, dos cofres públicos do estado do Rio Grande do Norte. Uma outra coisa, nós estamos vivendo um mundo em que a educação, esse período que nós vivemos de pandemia, Julisca, algumas palavras passaram a ser muito usadas. Uma delas foi robusto, não sei se você notou. Tudo é um estudo robusto, um aspecto robusto, o assunto é robusto, e robusto passou a ser utilizado muito durante a pandemia nesses últimos 2 anos. Mas o que é curioso é que veio outras também, né? Uma resiliência passou a ser muito usada, outra foi assertivo, que as pessoas usam como se tivesse a ver com
com acerto. Assertivo não tem nada a ver com acerto, mas as pessoas insistem com direito às redes nacionais de televisão usarem erradamente. Mas tem uma que usou-se muito e que a gente tem que pensar nela. Empatia. Sentir-se no lugar do outro. E a maior falta de empatia que se tem hoje nesse país é com o futuro. Nós não estamos tendo nenhum tipo de apreço pelo futuro, pelas gerações que estão sendo formadas hoje, ou não estão sendo formadas. Nós não temos nenhum tipo de apreço pelas novas gerações. E a sociedade, ela é um contrato entre quem já esteve aqui, quem está e quem virá. Então, a educação, e a educação preparada para esses novos tempos. Você não pode ter currículos escolares, em universidades, etc., em que você entra hoje e já sabe o que vai estudar daqui a 5 anos. Com a velocidade da mudança, talvez você não possa saber o que você vai estudar no ano seguinte. Você precisa de outro tipo de coisa. Só que para isso tem que se pensar o tempo inteiro, estrategicamente, com relação a isso. E a educação está na agenda propositiva. E a educação está na agenda com absoluta prioridade. Dentro da educação, você puxa, dentro da própria agenda está a utilização, por exemplo, das energias renováveis. Você sabe, você já esteve aqui conversando com você e os seus telespectadores, o Rodrigo Melo, que ele dirige o Hub de Inovação Tecnológica do Senai. É a referência no país para tecnologia de energias renováveis. Isso está aqui no Rio Grande do Norte, né, Marinho? Rio Grande do Norte. Um outro item, turismo no Rio Grande do Norte, estava na agenda. Eu fui secretário de turismo 2 vezes em governos diferentes. E, lamentavelmente, devo dizer que o Estado até hoje não tem uma política de turismo. Ele tem um calendário de eventos, mas uma política de turismo, como conduzir, o que conduzir, os aspectos de preservação ambiental, as diferentes linhas de turismo, religioso, científico, de toda a ordem. Você pode hoje abrir gastronômico, etc., etc. Nós não temos uma política de formação de pessoas para o turismo. O Senac faz o seu esforço, outros órgãos fazem, mas você não tem uma formação integrada para favorecer o profissional para o turismo. Foi outra área que nós trouxemos e apresentamos à governadora. Perfeito, Marinho. Muito obrigada pelas informações que você traz sobre o Mais RN, sobre a agenda. Infelizmente, o tempo do nosso programa se esgotou, mas sempre é muito rico conversar com você e ouvir suas observações. Muito obrigado, Julisca, e aos seus ouvintes a informação. Entra lá no site da Fierne, tem lá o Mais RN, e entrando você pode conversar conosco, deixar sugestões e conhecer. E conhecer a plataforma, né? Todas as informações. Com todas essas informações. É uma alegria atender o seu convite. Muito obrigado. Agradeço a José Bezerra Marinho por participar desta edição do programa Indústria Mais RN e agradeço também a você que nos acompanhou até agora. O Indústria Mais RN é um programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte com novos temas e entrevistas a cada 15 dias, com transmissão pela Band Natal e também na TV Indústria, no canal do YouTube Sistema Fierne. Acompanhe, curta o nosso canal e deixe o seu comentário, a sua sugestão. Até o próximo programa. Tchau!